Revele seus poderes ocultos. Uma noite transformadora com os 3 arcanjos incríveis. A lua cheia iluminava a pequena cidade de Inumas com um brilho misterioso. Ana Luísa, uma enfermeira de 30 anos, atravessou o portão enferrujado do antigo casarão abandonado, coração acelerado. Nunca imaginou que aquela noite mudaria seu destino. A atmosfera pulsava, como se o próprio espaço estivesse envolto em magia. Ao entrar, sentiu calafrios percorrendo sua espinha, como um alerta de que algo incrível estava prestes a acontecer. 3 arcanjos apareceram, cada um emanando uma luz intensa que fazia o ambiente brilhar. Cada um deles representava uma virtude que, embora sempre tivesse visto como qualidades distantes, agora se revelava uma parte dela. O arcanjo da força, com a voz grave e poderosa, disse: "Você tem dentro de si a capacidade de enfrentar qualquer desafio, Ana Luísa. Sua resiliência é uma arma poderosa." O coração dela disparou. Nunca tinha visto a força como algo que poderia ser parte dela. Então, o arcanjo da esperança se aproximou e com um sorriso suave afirmou: "Carregar a esperança é ajudar a iluminar o caminho dos outros. Você pode ser a luz de tantas vidas ao seu redor." O brilho em seus olhos fez Ana lembrar dos sorrisos que recebia de seus pacientes, o quanto valia a pena cada esforço. Mas o último arcanjo, o da coragem, foi o que mais a impactou. É tempo de se levantar e lutar pelo que acredita. Sua verdadeira missão vai além das paredes do hospital. Antes de continuarem, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana Luísa saiu da reunião com os arcanjos com o espírito inflamado. Mas conforme caminhava para casa, a realidade do dia a dia a atingiu como um balde de água fria. Deve permanecer na segurança do hospital mesmo que seu chefe não a valorize, ou arriscar tudo por suas ideias? Tantas pessoas precisavam dela. Dona Celeste e sua mãe a criaram num mundo onde o esforço era tudo, e como isso a sufocava. Conversas entre as duas tornavam-se cada dia mais tensas, com amor e incompreensão se entrelaçando, fazendo o ar parecer pesado e doloroso. No hospital, presenciou mais uma injustiça. Um paciente carente que ela ajudou em segredo foi ignorado por falta de recursos. O nó na sua garganta cresceu, as palavras dos arcanjos ecoando em sua mente. Ana Luísa não poderia mais se calar. O desejo de fazer a diferença pulsava dentro dela como um tambor. Com a energia dos arcanjos em seu coração, decidiu que estava na hora de agir. A decisão estava clara. Mas o que diria a Dona Celeste, que sempre ensinou que segurança é o mais importante? Com as emoções à flor da pele, Ana Luísa sabia que a luta estava apenas começando. Ao encarar os desafios que foram impostos não só a ela, mas a todos ao seu redor, ela aprendeu que até onde você iria para fazer a diferença era a pergunta que todos deveriam se fazer. E ela estava prestes a descobrir. Ana Luísa acordou com a luz do sol invadindo seu quarto, um jeito caloroso de lembrá-la de que um novo dia estava ali. O brilho dourado refletia a esperança, que pela primeira vez parecia tão real. Sentou-se na cama, lembrando-se das palavras dos arcanjos. Sua respiração acelerou. O que ela faria hoje? Como começaria a transformação que fervilhava dentro dela? O borbulhar de ideias a empolgava, mas a ansiedade também estava presente. A noite anterior trouxe um novo entendimento sobre si mesma. Mas e quanto ao seu futuro, tão incerto? Enquanto se arrumava, Ana pensava em como a coragem poderia orientá-la. Olhou-se no espelho e disse com determinação: "Hoje, eu vou fazer a diferença." No hospital, a atmosfera estava tão tensa quanto na noite anterior. Ana Luísa sentiu o olhar desdenhoso de seu chefe, Dr. Augusto, quando passou por ele. Com um aperto no coração, lembrou-se do paciente que não recebeu a atenção necessária. "Eu não posso continuar assim", pensou, decidida. Precisava levantar a voz e lutar pelo que acreditava.
Quando entrou na sala de descanso, viu algumas colegas conversando sobre mais uma demissão planejada, devido à falta de verba. A indignação fez seus dedos tremerem, mas a coragem que os arcanjos lhe haviam concedido fez com que ela se aproximasse. Meninas, podemos fazer algo a respeito disso. Precisamos nos unir, ajudar uns aos outros e lutar por nossos pacientes. A voz dela tremia, mas a intensidade em suas palavras se destacou. Um silêncio pairou na sala. Alguns rostos mostravam ceticismo, mas algumas expressões se iluminavam, como se chamas nascessem ali. Carla, uma enfermeira mais experiente, levantou a sobrancelha. "E como você sugere que façamos isso, Ana?" O tom dela era desafiador, mas Ana não hesitou. "Precisamos organizar uma reunião com a direção, mostrar a eles que existem vidas em jogo, que isso não é só uma questão financeira, é uma questão de humanidade." O aperto no peito foi substituído por uma onda de adrenalina. A ideia estava se concretizando e a energia tomava conta do ambiente. Ana não podia acreditar que estava se expressando dessa maneira. Aquela coragem que parecia longe de sua rotina diariamente opressora, agora girava incessantemente pelo seu corpo. Entre olhares hesitantes e outras faces cheias de esperança, a sala se preenchia com um novo espírito. Ana Luísa sentiu que de fato poderia ser a luz que tanto desejava. As colegas começaram a se unir à ideia, cada uma oferecendo sugestões e experiências. A sala de descanso tornou-se um pequeno centro de planejamento para a mudança que queriam ver. A sensação de que algo grandioso estava tão rica. Por vir era palpável. Mas naquele instante, mais preocupações surgiam em sua mente. E a reação do Dr. Augusto? E sua mãe? Como lidaria com os questionamentos de Dona Celeste? O peso das responsabilidades ainda a acompanhava. Naquela noite, Ana Luísa olhou para a lua cheia novamente, lembrando dos arcanjos, sentindo a energia vibrante. Sabia que estava apenas começando sua jornada, mas o caminho à frente estava cheio de desafios. A pergunta que a atormentava era clara: até onde ela iria para proteger aqueles que não podiam se defender? Com a luz da lua iluminando seu rosto, Ana sorriu, decidida a descobrir até onde seus poderes realmente poderiam levá-la. E assim, no silêncio da noite, uma nova determinação a envolveu. Hoje foi só o começo. No dia seguinte, a tensão no hospital era ainda maior. Ana Luísa sentia que o ar estava carregado de antecipação. O clima pesado não a deteve, pelo contrário, sua determinação cresceu. Ela tinha um compromisso agora. Não só com suas colegas, mas com todos os pacientes que dependiam dos cuidados da equipe médica. Assim que chegou ao seu posto, ouviu os murmúrios ao redor. Doutores e enfermeiros discutiam a situação financeira da instituição e como isso levaria a cortes drásticos. O coração dela disparou. É agora, pensou. Precisava agir e não só conversar. Quando o relógio marcou 14 horas, Ana tomou uma respiração profunda e se dirigiu à sala de reuniões. Quaisquer nervosismo e dúvidas se dissiparam, dando espaço para uma paixão ardente. Ao entrar, ela percebeu que o Dr. Augusto já estava lá, sentado à cabeceira da mesa, com uma expressão que misturava desdém e ceticismo. "Precisamos falar sobre a situação dos nossos pacientes", começou Ana, com os olhos fixos nos dele. "Há vidas em risco, e isso vai muito além dos números nas planilhas. Existe uma falta de humanidade neste hospital que não podemos ignorar." O murmúrio das outras enfermeiras e médicos a apoiou, um coro surpreso, mas admirado. Era a primeira vez que Ana se posicionava com tal fervor, e não se sentia sozinha. Dr. Augusto cruzou os braços, olhando-a com uma mistura de desprezo e curiosidade. "E você acha que suas palavras vão mudar algo? O que sabemos é que o dinheiro é escasso", desafiou. Ela não recuou. "Desculpe, mas isso é exatamente o que estamos tentando mudar. Se a gente se unir e mostrar nossa força, podemos fazer com que a direção olhe para o lado humano da instituição, para os nossos pacientes. Vamos convocar todos os profissionais que querem fazer a diferença, criar um movimento real." A sala estava cheia de pessoas que tinham, em algum momento, sentido a mesma indiferença. O olhar de Carla se destacou, sorrindo de encorajamento. Ana Luísa sentiu uma onda de esperança invadir enquanto seu coração acelerava.
Seria possível. Ao invés de esperar por mudanças, vamos ser a mudança. Vamos nos reunir com a direção e apresentar nossas demandas de cuidado e compaixão. Cada um de nós importa, e este hospital precisa ouvir isso. Precisamos nos unir, concluiu Ana com fervor. Nesse momento, outros começaram a se pronunciar. Os murmúrios se transformaram em apoio. Um enfermeiro, conhecido por sua postura negativa, disse: "Eu nunca pensei que veria alguém levantar a voz aqui. Estou dentro." Ana sentiu uma energia pulsante. As palavras dela não eram apenas ideias vazias. Havia vida ali, um espírito renovado. Todos se seguiram e a energia era contagiante. Um movimento estava começando a surgir. Era mais do que apenas um ato de coragem. Era um chamado à ação. Mas ao saírem da reunião, a sombra de Dr. Augusto seguiu e a dúvida não o deixou. Assim que a porta se fechou atrás deles, ele pareceu mais decidido do que nunca. "Vamos ver até onde essa sua determinação pode levar", sussurrou, quase como um aviso. Ana Luísa estava animada, mas a advertência a fez hesitar. Seria mesmo possível lutar contra um chefe tão poderoso? As ondas de coragem que a envolveram poderiam resistir a essa batalha? Depois daquele dia, na escuridão de seu quarto, enquanto olhava para o céu, Ana começou a questionar o que realmente estava em jogo. "Estou pronta para enfrentar tudo isso?", pensou, e a resposta não vinha com facilidade. A noite revelou mercadorias não apenas de estrelas, mas também de dúvidas ocultas e desafios ainda não superados. E a transformação que parecia tão próxima poderia se desmoronar a qualquer instante. Ao pensar no poder que os arcanjos lhe haviam dado, Ana sabia que sua jornada apenas começava. E no fundo, uma pergunta ressoava: até onde ela iria para se manter firme em sua nova luta, mesmo quando as forças adversas parecessem tão poderosas? O dia seguinte chegou com uma luz suave, mas Ana Luísa ainda se sentia sobrecarregada. Dormira pouco, as preocupações pulsando em sua mente como uma bateria sem fim. A ideia de se levantar e lutar contra a indiferença do sistema parecia ao mesmo tempo emocionante e assustadora. O que ela não podia prever era o que estava prestes a acontecer. No hospital, a manhã começou com o barulho habitual. Pessoas correndo, telefones tocando, a agitação dos enfermeiros em busca de medicamentos. Ana caminhou até seu posto, mas desta vez notou que algo tinha mudado. As pessoas olhavam para ela de maneira diferente, como se vissem uma líder em ação. Era uma sensação nova e desconcertante. Quando o relógio marcou 10 horas, Ana se reuniu com Carla e outros colegas na sala de descanso. "Precisamos planejar nossa estratégia", disse, tentando manter a voz firme. Mas enquanto falava, sua mente vazava em segurança. Carlos, um jovem enfermeiro, interrompeu seus pensamentos. "Ana, você realmente acha que podemos fazer a diferença? O Dr. Augusto é implacável." Ela hesitou, buscando as palavras certas. "Precisamos acreditar que a mudança é possível. Se não acreditarmos, o que nos resta?" Havia um calor crescente em seu coração, mas a insegurança de Carlos ecoava em sua mente. Ficou claro que ela não podia carregar todo o peso sozinha. O clima no hospital parecia mudar a cada dia, e Ana percebeu que seus colegas começavam a se formar em um círculo de apoio. Eles estavam cansados da falta de empatia, e isso a encorajou. O grupo crescia. Conversas se intensificavam e, de repente, uma ideia surgiu. "E se fizermos uma passeata fora do hospital? Chamar a atenção da mídia pode nos ajudar", sugeriu Carla. As ares de determinação preencheram o ambiente. Aquela proposta despertou uma onda de entusiasmo. Ana assentiu, sentindo a adrenalina correr por suas veias. "Sim, precisamos mobilizar não só os enfermeiros, mas todos os funcionários. Vamos envolver os pacientes e suas famílias também. Eles são a razão pela qual estamos aqui." Mas, quando o entusiasmo começou a tomar conta do grupo, a preocupação de Carlos ressurgiu. "E se alguém contar ao Dr. Augusto? Ele não vai deixar barato." As palavras dele pairaram na sala como nuvens escuras. Tudo isso era um risco, mas Ana sabia que era um risco necessário. "Olhe, nós estamos falando de vidas. Temos que nos unir por aqueles que não podem se defender. E se não fizermos isso, quem fará?" Assim, começaram a planejar a passeata, o ímpeto crescendo entre eles. Cada um trouxe ideias, cartazes,
tudo com um só objetivo: chamar a atenção. Mas havia um detalhe que Ana não podia ignorar. O pensamento do Dr. Augusto pesava em sua mente. Ele poderia tentar esmagar esse movimento antes mesmo de ter a chance de florescer. À medida que os preparativos avançavam, Ana não conseguia deixar de se perguntar: até onde podemos ir? A adrenalina se misturava com o medo, criando um turbilhão de sentimentos dentro dela. Estaria ela pronta para enfrentar não apenas a indiferença do sistema, mas também o homem que a representava? A caminhada estava marcada para o dia seguinte. A expectativa era palpável, mas a sombra do Dr. Augusto seguia Ana como uma prenúncia, uma advertência silenciosa. O que aconteceria quando ele se colocasse entre eles e suas esperanças? Enquanto a noite caía, Ana observou as estrelas novamente. O céu parecia um espelho de sua luta interna. Estou disposta a arriscar tudo? Perguntou a si mesma, respirando fundo. Agora, mais do que nunca, ela sabia que sua jornada apenas começava, e com ela, uma grande transformação estava por vir. Uma pergunta ardente preenchia seu coração. O que seria necessário para realmente fazer a diferença? Naquela noite, o hospital parecia mais silencioso do que o normal. Os corredores estavam desertos, como se o próprio ambiente absorvesse a tensão que pairava no ar. Ana Luísa, ainda agitada com a ideia da passeata, não conseguiu dormir. A cada estalo do prédio, sua mente buscava respostas. Quando a madrugada finalmente chegou, ela decidiu que precisava de um momento a sós. Caminhou até o terraço, onde o frescor do vento noturno fazia suas preocupações parecerem um pouco menores. Sentou-se na borda, olhando para a cidade iluminada. As luzes pareciam estrelas, e cada uma delas continha uma vida, uma história. Era um microcosmo de esperanças e sonhos, todos em luta, assim como ela. Naquele instante, sentiu um chamado, uma sensação inexplicável no fundo da alma. Era como se algo dentro dela se acendesse. Ana fechou os olhos e permitiu que os pensamentos fluíssem, tentando se conectar com sua força interior. Por que eu não posso acreditar em mim mesma? Perguntou a si mesma. E a resposta foi imediata. A luta não era só dela, mas de todos ao seu redor. Foi então que, naquele silêncio profundo, um sussurro percorreu o ar. Uma voz suave, mas poderosa, soou em sua mente. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Ana franziu a testa ao ouvir isso. O que era aquilo? Um eco de suas próprias inseguranças ou algo mais? Naquele momento, ela lembrou-se das palavras de seus colegas, do calor crescente em seus corações. O que começou como um leve aceno de desespero, agora se transformava em uma onda de esperança. A ideia de que juntos poderiam mudar o mundo parecia mais real do que nunca. Retornou ao seu quarto, onde decidiu que não apenas participaria da passeata, mas seria o coração pulsante daquele movimento. Ela precisava fazer algo simbólico, algo que unisse todos. Pegou papel e caneta e começou a rabiscar ideias. Cada palavra escrita parecia traçar um caminho, uma nova ordem de batalha. Quando o sol começou a nascer, Ana se sentiu renovada. Havia um novo tipo de determinação dentro dela. E isso era contagioso. Ao chegar ao hospital, encontrou Carla e Carlos. Eles estavam discutindo animadamente sobre o que vestir e como organizar a saída. Ao vê-la, Carlos sorriu nervosamente. Achou que não viríamos mais? Brincou ele, mas o olhar dele mostrava preocupação. Hoje é o dia, declarou Ana, com uma confiança que não sentia apenas nas palavras, mas também em seu coração. Eu tenho um plano. Precisamos fazer algo a mais do que uma simples passeata. Que tal um desfile de mais de 100 vozes? Vamos criar algo que fique na memória não só do hospital, mas da cidade inteira. O entusiasmo cresceu e todos começaram a levantar os ânimos. Cartazes com mensagens poderosas foram desenvolvidos e cada um se comprometeu a trazer algo que representasse suas histórias e suas lutas. O espaço da sala de descanso se encheu com vozes e risadas, e o superávit de sentimentos parecia quase físico. Mas em meio à euforia, uma sombra sempre retornava à mente de Ana. Dr. Augusto. Sabia que ele não iria ficar parado. Algo em seu olhar a alertou, um frio na espinha que a fez hesitar por um instante.
O que aconteceria quando ele descobrisse o que estava se formando? Estariam prontos para o que os aguardava? As perguntas assombravam-na, mas ela manteve a frente firme. O momento estava se aproximando. Uma onda de emoções se agitou dentro dela. Isso é maior do que nós. Isso é por todas as vidas que podemos tocar. Enquanto Ana se preparava para a manifestação, a adrenalina envolveu como um cobertor quente. Mas a luta ainda estava apenas começando. Quando todos se reuniram do lado de fora do hospital, a cidade se pôs diante dela, imensa e cheia de possibilidades. E no instante em que o primeiro pingo de chuva caiu, uma pergunta cruel pairou no ar. Estariam eles prontos para a tempestade que se aproximava? O vento começou a soprar mais forte, como se a própria natureza estivesse se preparando para o que estava por vir. As nuvens escuras no céu se agrupavam, prometendo mais do que uma simples chuva. Ana Luísa sentiu seu coração acelerar, mas, ao mesmo tempo, uma calma estranha a envolveu. Estamos juntos nessa, pensou, olhando para Carla e Carlos, que compartilhavam daquele mesmo sentimento. Os participantes da passeata começaram a se aglomerar, carentes de um propósito, mas igualmente afiados pela inquietação. Alguns estavam ansiosos, outros hesitantes, e outros ainda pareciam completamente determinados. Ana percebeu que cada expressão ali carregava uma história, um desejo de transformação. E ela, a líder não oficial, precisava lembrar a todos do motivo de estarem ali. "Vamos!" gritou ela, levantando um cartaz colorido que dizia: "Nossas vozes, nossas histórias." Fez questão de olhar nos olhos de cada pessoa ao redor e viu faíscas de coragem refletidas de volta. Era um momento único, onde todos se tornavam parte de um todo. As risadas e os murmúrios começaram a se transformar em gritos de esperança e reforço. Nossa luta é por justiça, é hora de mostrarmos ao mundo as nossas vozes. A energia aumentava e a chuva começava a cair com mais intensidade. Mas, ao invés de se dispersar, todos se agruparam. A tempestade não era um obstáculo, mas sim um sinal da determinação que os unia. Cada gota era um símbolo de resistência, e a passagem do tempo parecia esquecer sua linearidade naquele instante. Ana observava as mãos se levantando. Cada palavra dita em meio à agitação poderia transformar o espaço ao redor. A cidade, antes tão distante, agora estava dando espaço para aqueles que nunca foram ouvidos. Cada grito que ecoava nas paredes do hospital parecia ressoar por todo o ambiente. Entretanto, no fundo da sua mente, a sombra do Dr. Augusto pesava. Como ele reagiria a essa explosão de vozes? O que aconteceria quando ele percebesse que não tinham medo? A adrenalina pulsava em suas veias, mas há um peso em seu coração. É agora ou nunca, pensou, enquanto a mobilização se intensificava. Com o coração na mão, ela virou-se para seus amigos. "Vamos fazer história, mas para isso precisamos do nosso melhor." Os três se olharam com um misto de medo e esperança. Desde aquela noite no terraço, Ana se tornara um símbolo de força para eles. Mas será que conseguiria se manter firme diante da tempestade? As vozes começaram a cantar, e cada nota parecia desgarrar a tensão, transformando o medo em um hino coletivo. Eles dançaram sobre a chuva, cada passo levando embora as inseguranças e reivindicando a força de suas histórias. Era um momento mágico, mas a consciência de Dr. Augusto se aproximando trazia uma nova camada de ansiedade. Apesar da libertação proporcionada pela canção e pela dança, uma dúvida persistente martelava na mente de Ana. Estamos preparados para o que ele poderá trazer? Enquanto suas vozes se erguiam, um novo compromisso se formava dentro dela. Não era apenas sobre protestar, era sobre lutar de forma inteligente, não apenas em força, mas também em estratégia. A tempestade ao redor aumentou e começou a se formar um tumulto. Pessoas que assistiam da calçada se juntavam aos gritos de apoio, criando um mar humano que crescia a cada momento. Mas, em meio a essa onda de alegria, Ana sentiu um arrepio na nuca. Alguém estava observando. "O que vem a seguir?", pensou, sem saber que a resposta estava prestes a surgir entre as sombras que se aproximavam. Os gritos de apoio se misturavam com o som da chuva que caía, formando uma sinfonia inesperada de resistência e esperança. Mas, à medida que Ana Luísa olhava para a multidão vibrante à sua frente, as sombras se tornavam cada vez mais nítidas.
Ela viu figuras imutáveis e decididas parecendo se espreitar entre as pessoas. A ansiedade crescia dentro dela. O que aquela presença significava para o que estavam tentando construir? Carla, sentindo a tensão no ar, entrelaçou os dedos com os de Ana. "Estamos juntas", disse num sussurro que se perdeu na cacofonia ao redor. No entanto, Ana não podia ignorar a sensação de que tudo estava prestes a mudar. Uma voz familiar cortou a multidão, como um gume afiado. "Ana Luísa!" Dr. Augusto se destacou entre a água e a agitação, seus olhos fixos nela. Ele não parecia intimidador, mas o olhar carregava uma seriedade que poderia derrubar muros. "Você não entende que isso pode acabar mal?" Ana sentiu um impulso de raiva e coragem ao mesmo tempo. Não era só sobre ela, era sobre todos. "Acabar mal?" ela respondeu, a voz firme. "Isso é sobre nossas vidas, sobre trazer à tona a verdade que você tentou esconder." As palmas se abriram em apoio, vozes se unindo. Mas a fúria no olhar do Dr. Augusto fez o coração de todos estalar em uma fissura. Ele se aproximou, a segurança que emanava dele escandalosa em contraste com a energia daquela passeata. "Eu vim aqui para proteger vocês. O que estão fazendo pode ter consequências severas." Aquelas palavras pareceram uma tentativa de neutralizar o calor da manifestação, mas ao invés disso, provocaram uma reação em cadeia. Cada mente presente começou a lembrar de histórias não contadas, de vidas obstruídas pela ignorância e descaso. A força da lembrança tomou corpo entre todos ali. Carlos, imbatível, deu um passo à frente. "Quem vai nos proteger de você, de suas decisões que apenas servem a interesses pessoais? Nós queremos mudança, nós queremos ser vistos e ouvidos." A multidão em uníssono ecoou, e Ana sentiu seu peito enchendo de orgulho. Mas a inesperada resposta do Dr. Augusto surpreendeu. Ele começou a observar cada rosto, cada expressão, como um cientista diante de um experimento. "Vocês realmente acham que podem derrubar um sistema feito para controlar? É uma luta sem sentido." Ele balançou a cabeça, como se divertisse com a própria ignorância dos presentes. Ana respirou fundo, disposta a transformar a frustração em determinação. "Esse sistema nos destrói. Não é luta sem sentido, é sobrevivência. Por cada voz silenciada, por cada história não contada, precisamos estar aqui hoje." Suas palavras reverberaram na multidão, que agora exibia sinais de uma nova força crescente. Diante dela, o Dr. Augusto hesitou, mas ao mesmo tempo, seus olhos brilharam com uma intensidade ameaçadora. "Então, prepare-se para as consequências, Ana. O que você está provocando vai muito além de você. As vidas que estão aqui hoje podem sofrer por isso." Ana sentiu um calafrio percorrer suas costas. O que mais ele sabia? O que estava prestes a acontecer? Uma aura de eletricidade tomava conta, misturando medo e esperança. Ela percebeu que não estava sozinha, que a força de todos era uma muralha contra o medo. Mas e se for esse o seu poder? Revelar os ocultos? Alguém gritou na multidão, e o clamor cresceu mais uma vez, como um fogo indomável. Com a tempestade e a pressão crescendo, Ana sabia que estavam à beira de algo grande. A luta pela verdade estava apenas começando, e a escolha de cada um se tornaria um passo decisivo. E então, a pergunta ficou suspensa no ar, um eco entre as gotas de chuva que caíam pesadas. Estaríamos dispostos a enfrentar o preço por essa transformação? Ana sentiu o coração pulsando em um ritmo acelerado. A multidão ao seu redor parecia vibrar, um organismo pulsante de coragem coletiva. Cada grito chamava por unidade, e a determinação de todos transformava a tempestade em combustível. Mas a presença do Dr. Augusto ainda era como uma sombra opressora, ameaçando ofuscar a chama recém-acendida. "Vamos!" gritou Carlos, tomando a dianteira. "Não podemos nos deixar intimidar. Ouviremos nossas verdades, e nenhum sistema pode calar isso." A multidão começou a se mover, cada passo ecoando uma mensagem. Estariam juntos até o fim. O Dr. Augusto não recuava, e um misto de raiva e desespero se apoderou da sua expressão. "Vocês ainda não entendem as repercussões disso. Eu não quero ver mais vidas se perdendo em vão. E você não entende que já perdemos demais?" Ana retrucou, sentindo a adrenalina subir. As palavras saltavam de seus lábios como chamas. A indignação unida à paixão contagiaram os que estavam ao seu redor. No entanto, uma pergunta pairava no ar.
que tipo de preço estariam dispostos a pagar por essa luta? O que aconteceria se o sistema começasse a retaliar? Ana olhou para Carla, que a observava com uma expressão determinada. O brilho em seus olhos dizia tudo. Elas estavam prontas para enfrentar qualquer coisa. A chuva parecia intensificar, formando um véu à sua volta. Ana sentiu como se o tempo tivesse congelado por um segundo. Os rostos dos manifestantes foram ampliados em sua visão. Expressões de resoluta esperança, temor e, acima de tudo, decisão. Por que estamos aqui hoje, se não por nossas famílias, por nossos amigos, por nós mesmos? Ana questionou, e um novo coro de vozes ecoou. Enquanto a multidão engrossava, passos firmes e decididos, Ana percebeu que a verdadeira luta não era apenas contra o sistema, mas para exorcizar os medos que habitavam a mente das pessoas. A revelação era potente. A transformação que buscavam não lhes seria concedida facilmente, e seria necessário muito mais do que coragem. Mais adiante, uma sirene soou, obediente ao apelo da confusão. "Polícia!" gritou uma voz. As expressões mudaram instantaneamente. Medo e tensão surgiram como uma sombra sobre a animação. "Precisamos nos manter unidos, não deixem que o medo nos divida." O desespero começou a tomar conta, mas as vozes de apoio se elevaram novamente. Ana pôde sentir a energia alheia. "Mantenham a calma, criem um espaço, vamos deixar claro que estamos juntos, que essa luta é nossa." O coração dela pulsava forte e rápido. A experiência do momento começou a ficar mais intensa. "Estamos lutando por algo maior do que nós, a verdade sempre vence." Suas palavras eram como um grito primal, e a multidão respondeu com uma explosão de ânimo. Mas quando os policiais apareceram, a tensão aumentou. Eles se formaram como barreiras, metálicas e frias, cortando a continuidade da manifestação. Um frio na barriga consumiu Ana. O que faria? O medo os direcionaria a recuar ou se firmariam ainda mais nas suas convicções? Ana olhou para os amigos ao seu redor, suas vozes e vidas entrelaçadas por um fio invisível de coragem. Eles sabiam o que estava em jogo. E em um momento de clareza, Ana sentiu que precisava fazer algo. "Carla, o que vamos fazer agora? Precisamos de um plano", questionou, com um olhar fixo no que poderia ser um confronto. Com o cenário se desdobrando e incertezas pairando no ar, ela sentiu que a resposta estava nas mãos de todos. Precisariam descobrir se a determinação era capaz de enfrentar a ameaça. E naquele instante, um pensamento a atingiu. Será que estamos prontos para arriscar tudo? A resposta viria em breve, e Ana sabia que a batalha pela verdade apenas começara. Ana respirou fundo, tentando não deixar o medo dominar seus pensamentos. As vozes da multidão se tornaram um canto uníssono, e cada grito de apoio fortalecia sua determinação. Com a polícia à frente, o tempo parecia desacelerar. A desconfiança se transformava em um combustível poderoso, e seu coração acelerava ainda mais, formando uma sinfonia de sentimentos. "Precisamos criar união", Carlos gritou novamente, desta vez com mais convicção. "Se um de nós cair, todos caímos. Estamos aqui por uma causa maior, e juntos somos mais fortes." As pessoas ao redor começaram a acenar as mãos, um gesto que se espalhava entre a multidão, criando ondas de encorajamento. Ana olhou para Carla, que estava ao seu lado, assim como um grupo de amigos que tinha conhecido em outras lutas. Todos pareciam entender que não havia volta. O que estava em jogo era mais do que uma simples manifestação. Era a luta por liberdade, por dignidade, por vida. "Eu sou Ana, e eu não vou recuar", ela gritou, como se estivesse inspirando os outros a se levantarem também. Sentia que cada palavra a tornava mais forte, e a unidade do grupo pulsava como um tronco. Um coração gigante. Mas ainda havia um pressentimento no ar, algo que lhe dizia que a situação poderia se intensificar. De repente, um flash de luz cortou o céu, e um helicóptero começou a sobrevoar a área, refletindo seus raios nos rostos de quem estava na manifestação. Um zumbido ensurdecedor chegava aos seus ouvidos, enquanto a polícia se preparava. Era uma união que se sentia no ar, mas também uma tempestade prestes a se formar. "Olhem!" alguém gritou, apontando para um setor da polícia. Um grupo de oficiais começou a avançar em direção à frente da manifestação, escudos em punho.
O cenário tornou-se cada vez mais tenso e a adrenalina fez cada pessoa ficar em pé, determinada a não se deixar intimidar. Se nos atacarem, teremos que responder. Isso não pode acabar assim, disse Carla, seu olhar tão decidido quanto o de Ana. O instinto de luta estava despertando em cada um deles. Ana sabia que precisava agir imediatamente. Escutem, ela começou, o timbre de sua voz claramente perceptível em meio ao barulho. Se formos empurrados, não podemos ficar separados. Vamos para a esquerda, criar uma defesa em ondas. Neste lugar, somos um corpo só. As cabeças começaram a acenar, e a estratégia de Ana parecia ressoar. O que antes era um mar de corpos, agora se formava como uma muralha, cada um se movendo em sincronia, o medo sendo ofuscado pela coragem. A polícia avançou, mas a multidão estava preparada. Quando o primeiro escudo se ergueu, um grito de determinação ecoou atrás. Não vamos nos dividir, a nossa voz é mais forte. A conexão que formaram durante aqueles momentos era quase mágica. No calor do confronto, sem saber o que estava por vir, aqueles jovens se tornaram parte de algo maior. A luta não era apenas física, era um grito coletivo por liberdade, que reverberava nas almas de todos. Cada um deles sabia que a batalha real era aqui, em seus corações e na disposição de permanecer firme. Enquanto o choque entre manifestantes e polícia se intensificava, um pensamento repetia em sua mente. Esta noite mudará tudo. O que será que estava prestes a acontecer? Ana sentiu um frio na barriga, mas também uma esperança imensa. Com coragem e determinação, eles estavam prestes a escrever uma nova história. Mas quando um grito em meio ao tumulto cortou o ar, ela percebeu que o que poderia acontecer seria ainda maior do que imaginavam. O caos da manifestação estava em seu auge, e a energia pulsante da multidão formava um forte contra a opressão que se aproximava. Ana Luísa, com o coração disparado, sabia que estava prestes a fazer história. As vozes dos manifestantes ecoavam como um coral poderoso. Ouvia seu próprio grito de determinação sendo multiplicado por dezenas, centenas de almas que acreditavam na mudança. Nós somos mais fortes juntos, a verdade precisa ser ouvida, ecoava. Mas quando a primeira linha da polícia avançou, o que parecia uma demonstração de força se transformou em uma tensão palpável. Os ânimos se acirraram e os corpos se uniram, uma barricada humana erguida por esperança. Ana sentiu a força ao seu redor, mas também a sombra da dúvida. Sabia que a luta não se limitava a uma batalha física, mas sim a um embate por dignidade e inclusão. Então, brotou dentro dela uma ideia clara. Olhem para a pessoa ao lado de vocês, lembrem-se do porquê estão aqui. Cada um é uma história, uma luta não contada. Nós não nos calaremos. As palavras saíram em um turbilhão de sentimentos. Ela sentiu algo se transformar. A medo diminuiu, reemplaçada pela certeza de que a união era a resposta. E assim, ela começou a marchar para a frente, desafiando os bloqueios. Vamos, não recuemos! Seus pés pisaram a chuva que caía, criando poças que refletiam a determinação nos olhos de todos ao seu redor. Quando a linha da polícia avançou, estrondos ecoaram, mas as vozes se elevaram ao mesmo tempo. Estamos aqui por justiça, ninguém pode nos calar. O eco de sua determinação reverberou nas paredes do hospital ao lado. E ali estava Dona Celeste, assustada, mas firme, no meio da multidão. O coração de Ana disparou ao vê-la. A desaprovação em seu olhar foi rapidamente substituída pela impressão de que sua filha estava lutando por algo maior. Eu não posso me afastar dela, não agora, pensou Ana, enquanto levantava os braços, gesticulando para aqueles em volta. Vamos nos unir, vamos mostrar a eles que somos uma força de mudança. Esta não é apenas a minha luta, é nossa. Sentiu as mãos se unirem, os dedos entrelaçados em um gesto simbólico de solidariedade, como se cada um estivesse segurando o outro, formando uma corrente de coragem. A força que emanava do grupo era inegável. As emoções se entrelaçavam, medo, esperança, determinação. Cada um ali se tornava parte de uma história maior, e foi nesse momento que Ana compreendeu que seu poder tinha se desatado.
Os policiais se aproximaram, os escudos erguidos, mas ao invés de recuar, Ana tomou uma respiração profunda. Esta luta é pela vida. Estamos aqui pelo amor, pela compaixão, pela mudança. Não temos o que perder, porque nossa luta vale mais do que o silêncio. A barreira de corpos formada à sua volta engrossou. Dr. Augusto, que observava da linha de trás, fitava Ana com um misto de desprezo e incredulidade. O clima mudara. Afinal, quem era ele naquele momento? Uma voz na multidão gritou: "Não vamos nos deixar intimidar." Ana sentiu o calor da força coletiva. Essa era a luz que ela buscava, uma luz que despontava na escuridão da indiferença e do medo. Ela sabia que o que estava em jogo era mais do que aquelas fronteiras físicas, era a luta pela verdade diante de um sistema que se tornara opressivo. E naquele momento, enquanto a chuva ensopava suas roupas e seus cabelos, a sensação de pertencimento e coragem a envolveu como um manto. A manifestação se transformou em um elo inquebrável de espíritos determinados. O som da sirene se misturou ao clamor da multidão, mas a voz de Ana sempre despontava mais alto. Hoje não é o fim, é um começo. Se a opressão não parar, a nossa luta só vai crescer. A multidão entoou um grito uníssono: "Juntos, por justiça!" Enquanto a chuva caía cada vez mais forte, as lágrimas de Ana se misturavam com a água. Ela estava viva e a cada respiração sentia o poder. Era a noite de sua grande mudança. Com a força dos arcanjos pulsando dentro dela, Ana estava disposta a enfrentar qualquer consequência, a qualquer preço. Amanhã o sol nasceria, e já não seria apenas Ana Luísa, mas uma voz coletiva que ecoaria por toda a cidade. Ela estava pronta, e o seu coração pulsava em harmonia com todos que agora caminhavam lado a lado, em busca da liberdade, em busca da humanidade. Uma transformação estava em andamento, e ela certamente não poderia mais se calar. Então, a mensagem era clara: nunca deixem de lutar pelo que é justo. E antes que a multidão se dispersasse ao som da vitória recém-conquistada, Ana gritou: "O poder está em nós! Vamos nos unir e a mudança será inegável." Em meio ao clamor, um futuro novo surgia com a luz da manhã e a revolução começava a iluminar vidas. Agora você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.